Teu pai e tua mãe são os únicos adultos que provavelmente ficarão muito felizes se você os ultrapassar. É especial que a gente possa não esquecer do quanto que o propósito exige compromisso. Ele faz com que você e eu, em qualquer atividade, na escola, na empresa, na família, na religião, num clube, que o nosso comprometimento ele seja autêntico, que ele não seja simulado, que ele não seja hipócrita, ou seja, só de fachada. Claro que a gente tem algumas comprovações que assustam de um lado e por outro até marcam para nós uma alegria de imaginar que de fato esse propósito ele está tendo sequência. Quando você tem comprovações do teu propósito, o resultado, a meta que você alcançou. Se você está fazendo isso numa família, tuas filhas ou filhos, teus netos ou netas conseguirem serem pessoas do bem. Ou encontrar, como é o meu caso, um filho fazendo uma palestra aqui antes de eu fazê-la. Há uma frase antiga e verdadeira que diz: teu pai e tua mãe serão os únicos adultos no mundo que ficarão muito felizes se você for melhor que eles. Teu pai e tua mãe são os únicos adultos que provavelmente ficarão muito felizes se você os ultrapassar. Claro, isso aí é uma das marcas do propósito. E eu tenho algumas marcas, sim, que em 2024 ajudam a pensar e que eu não quero de modo algum me esquecer. Pessoas que, no meu entender, para minha alegria, eu auxilio. Por que me auxilio? Mas também as auxilio a ampliar a capacidade, a percepção. Uma delas, uma situação muito forte, vivida também por Cláudio e por mim. Nós estávamos juntos e paramos numa padaria para tomar um café. E eu gosto, caipira que sou, de tomar café em pé no balcão. Eu moro em São Paulo, mas eu sou de Londrina, sou Pé Vermelho, que é o nome que nós nos damos, quem é daquela região como eu, e Cláudia é de Catanduva. Portanto, os dois caipiras gostamos do café em pé no balcão. E nós estávamos os dois parados tomando café. E de repente, de trás do balcão, o rapaz que nos servia disse: posso pedir uma coisa para o senhor? Eu não tinha com ele nenhum contato mais próximo. Falei, claro. Ele falou, posso dar um abraço no senhor? Eu disse, claro. Ele saiu de trás do balcão, arriscando a gozação dos colegas, veio até mim, tirou o jaleco, o guarda-pó que ele estava usando, me abraçou fortemente, pôs a cabeça no meu ombro e disse: eu num dia na vida cometi um erro inacreditável, desastroso, horroroso. Eu não perguntei qual era o erro. Eu cometi um erro inacreditável. E eu sempre sofri, porque eu não conseguia me libertar desse erro. Não de não corrigi-lo, porque ele foi corrigido, mas me libertar de tê-lo cometido. E um dia, eu estava assistindo uma aula do senhor no YouTube, e o senhor disse: teu erro não te define. Teu erro não te define. O teu erro não é a tua identidade. O fato de você ou eu termos errado não faz com que nós sejamos aquele erro. O erro que cometemos é uma possibilidade. Ele não é a nossa identidade. Se você de um erro se arrepende, se você assume a responsabilidade, aquele erro não é aquilo que será você, sempre. E ele disse: a partir desse dia, eu lembro do erro, mas eu não sofro, porque após tê-lo corrigido, eu não sou um monstro. E aí ele encostou de novo a cabeça no meu peito e abraçou. E aí a gente agradeceu, ele voltou para o balcão, Cláudio e eu saímos da padaria e fomos chorar lá fora. Chorar o quê? Um momento de fraqueza? Não, um momento de absoluta fortaleza. Aliás, um rapaz que tem coragem, junto a um grupo altamente bem-humorado e gozador, de dizer: eu vou sair para dar um abraço
em alguém. E ainda declarar, porque ele não falou soprando no meu ouvido, ele disse, não era algo sigiloso, ele falou mais alto. Eu saí sem saber qual era o erro que ele cometeu. Eu não tenho curiosidade alguma para saber o erro que ele cometeu. A mim basta saber que uma parte daquilo que eu sou capaz também de pensar pode auxiliar outra pessoa. Isso completa o propósito. Isso faz com que o que eu faço, ele siga desde que eu não desande o comprometimento. Quando eu, por exemplo, vou ser atendido por alguém, numa loja, num banco, numa escola, né, num estabelecimento, eu quero que a pessoa que me atenda, ela esteja comprometida com a atividade dela. Eu não quero que ela seja submissa, não quero que ela seja subserviente, mas eu quero que o que ela representa ali, de fato, responda aos objetivos e razões daquilo que está fazendo. O comprometimento, ele é marcante, porque o comprometimento é o que indica qual é a tua relação real com o teu propósito. Uma das pessoas que eu mais li na minha vida, quando eu tinha 16 anos, 15 anos, foi um norte-americano do século XIX, chamado Mark Twain. Mark Twain é um grande escritor. Ele tem duas das obras que são consideradas top na literatura norte-americana, que são As Aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry Finn. São duas obras magníficas, né, do século XIX. E ele, o especial, dizia algo magnífico quando lembrava o Mark Twain. Ele afirmava, e eu me lembrei disso no dia 5 de março desse ano. Porque no dia 5 de março desse ano, eu completei 70 anos de idade. E nesse dia 5 de março, quando eu completei 70 anos, eu me lembrei que o Mark Twain dizia: 2 são os dias mais importantes da tua vida. O dia do teu nascimento e o dia que você descobre por quê. Por que o quê? Porque nasceu. 2 são os dias mais importantes da tua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre por que nasceu. Eu costumo dizer, é claro que eu não tenho como descobrir por que nasci no sentido mais longo. No livro mais recente que eu lancei, que aliás me disseram que está ali também, um livro chamado Deus nos livre. Não é sobre casamento. É sobre religião, religiosidade e espiritualidade. Deus nos livre no sentido múltiplo que a palavra tem. Deus nos livre como aquilo que a gente quer que se afaste, e Deus nos livre no sentido de permitir que nós não nos aprisionemos dentro daquilo que não se deve. Esse livro, Deus nos livre, ele traz, né, uma referência marcante em relação exatamente a esta ideia. Isto é, saber não só o dia que nasci, mas também qual é a razão de eu ter nascido. O livro trata um pouco disso, por lidar também com a religião como sendo uma das respostas possíveis que muitas pessoas adotam para a razão de existir. E lá eu retomo algo que você já fez e eu também. Porque quando meus pais, vez ou outra, brigavam comigo, discutiam comigo, ou criavam algum tipo de empecilho, e eu queria reagir, a minha frase é muito assemelhada à que você já disse, que era assim: eu não pedi para nascer. E aí meus pais, de modo inteligente, diziam: nem eu. E a minha avó lá no fundo da casa dizia assim: nem eu. E se tivesse meu bisavô ou bisavó, nem eu. Nenhum e nenhum de nós pediu para nascer. Isto é, você e eu não temos clareza da razão de cá estarmos. O que a gente não pode é desperdiçar. O que a gente não pode é, não tendo uma razão imediata, explícita, jogar fora algo que é decisivo. E a única maneira de fazê-lo é tendo um propósito